Boa noite, irmãos. Vamos orar mais uma vez, vamos baixar nossas cabeças, vamos suplicar a bondade de Deus em nossas vidas para olharmos a sua palavra esta noite. Nosso querido Deus, nosso Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Santo, Deus Justo, muito obrigado a Deus por esse privilégio que nós temos de nos reunir como igreja em Cristo. Muito obrigado a Deus pelo tempo de louvor que nós tivemos, onde foram cantados os teus atributos, onde foram exaltados os teus feitos, os teus grandes feitos. Sobretudo queremos louvar o Senhor nesta noite, pelo grande feito que o Senhor fez em Cristo, de nos reconciliar contigo. Nós, pecadores miseráveis, dignos do inferno de fogo, recebemos graça em Cristo, para um dia habitarmos as moradas celestes com o Senhor. Muito obrigado por esta grande verdade. Ó Deus querido, eu peço que o Senhor seja propício a nós pecadores esta noite, enquanto meditamos na Tua palavra. Afasta todo empecilho, nos dá, ó Deus, a capacitação, que o Teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Muito bem. Como o pastor Wellington disse, eu sou o Luciano, eu sou professor de matemática e na década de 2000 eu o conheci, eu fui professor desse rapaz, era um jovenzinho, lá no Liceu de Acaraú. E então esse jovem, mais tarde, eu fui visitar a Igreja Bíblica de Acaraú. Talvez tem pessoas aqui esta noite que recebeu um convite, né? Vamos para o culto hoje lá na Igreja Bíblica de Jijoca. Eu recebi um convite desse, da mulher que hoje é a minha esposa, e fui assistir esse culto, e ele estava lá pregando para minha surpresa. Assisti a outros, e ele me convidou para fazer um estudo bíblico, e então, pela graça de Deus, eu fui salvo por Cristo, isso em 2009. Ele também me batizou, ele também me casou, ele fez o meu casamento, e agora me deu esse desafio de estar aqui esta noite com os irmãos, para olharmos a sua palavra. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versos 19 até o 23. Nós vamos nos deter, na verdade, em 19 até 20 até 23, mas o 19 é muito importante para o que vamos falar aqui esta noite. Eu estou estudando essa carta com os irmãos em Acaraú. Essa é a quinta mensagem, na verdade, e Efésios capítulo 1, versos 19 até o 20. Todos têm? Só o pregador que não tem ainda. Deu certo. Diz assim a Escritura: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Nesse último cântico, que vimos agora há pouco, ele trouxe muito desse texto, né? Parece que os irmãos têm aí um hábito muito bom de colocar, baseado
no texto da pregação, os cânticos ajudam bastante. Então, nesse último cântico, nós tivemos muitas coisas que esse texto nos traz. Como é a quinta mensagem do livro, então eu preciso apresentar a vocês um pouco do contexto anterior, né? Nós podemos dizer que esse primeiro capítulo, ele está dividido em duas partes, tá bom? Na primeira parte, Paulo, na verdade, apresenta um louvor a Deus. No verso 3, por exemplo, ele faz isso porque ele diz que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É muito interessante, eu peço que você em casa leia novamente o restante do capítulo, a parte até o verso 18. Eu penso que quando Paulo fez isso, é como se ele nem tomasse fôlego, ele nem parasse para respirar, numa expressão, numa que os estudiosos chamam de doxologia, né? É uma doxologia, é uma expressão de louvor muito usada no Antigo Testamento, especialmente para se referir a Deus. E Paulo, então, apresenta isso aqui, né? Um louvor a Deus porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E a segunda parte que Paulo faz aqui é uma oração. E olha que interessante, Paulo ora a Deus, ele acabou de louvar a Deus, de exaltar o nome de Deus porque nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e agora ele apresenta uma oração a Deus. É a segunda parte desse capítulo. E o que será que Paulo vai pedir nessa oração? Mais bênçãos? Uma segunda bênção? Não, de modo algum. Paulo já disse, né? Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, na segunda parte desse capítulo, Paulo ora a Deus para que os crentes compreendam a extensão da bênção que eles receberam. Cada um de nós aqui, que é crente em Jesus Cristo, já buscou compreender bem as bênçãos que recebemos, as bênçãos celestiais que recebemos em Cristo. Paulo diz que nós recebemos todas as bênçãos. E às vezes pode ser que nós pensemos que não fomos tão abençoados assim, né? Mas Paulo diz que nós recebemos todas as bênçãos. Eu não sei como está o seu viver com Cristo, eu não sei como anda a sua vida, seu caminhar cristão, mas eu tenho certeza de que Deus te abençoou com toda sorte de bênção. Pode ser que algumas coisas não pareçam estar nesse nível, então procure saber o que está errado. Alguma coisa está errada. Seja o seu olhar para a sua vida, ou seja a sua própria vida, o seu próprio caminhar com Cristo. Porque Paulo nos garante aqui que toda sorte de bênção foi recebida por nós. Então a sua oração é que nós cheguemos ao pleno conhecimento dessa bênção, ao pleno conhecimento do nosso chamado. A palavra de Deus diz que Ele nos predestinou, Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou. Então Paulo pede a Deus para que os cristãos consigam compreender, cheguem ao pleno conhecimento do nosso chamado em Cristo. Mas também Paulo ora para que nós cheguemos ao pleno conhecimento da nossa herança, que segundo Pedro é uma herança imarcessível, incorruptível, está reservada, garantida para nós. E a parte a qual nós vamos nos deter com mais detalhes hoje à noite, Paulo ora também para que nós cheguemos ao pleno conhecimento do poder de Deus. E Paulo parece não medir as palavras para exaltar o poder de Deus. Ele diz a suprema grandeza do seu poder. A suprema grandeza do seu poder. A eficácia da força do seu poder. Perceba como Paulo usa palavras, parece não se cansar de usar palavras para exaltar o poder de Deus. Nós vamos falar então mais detalhadamente de como nós podemos conhecer a suprema grandeza do poder de Deus. Esse poder que fica evidenciado no que Paulo já falou e ainda vai falar agora nesse texto, na ressurreição e na exaltação de Cristo. Deus deu uma demonstração pública para que todos vissem do seu poder, quando Ele ressuscitou Jesus Cristo e quando Ele o exaltou
de forma a colocá-lo assentado à sua direita. Então, nesse texto de hoje, nós vamos distinguir 3 pontos: a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a entronização de Jesus Cristo sobre todas as coisas e Jesus Cristo como cabeça da igreja. Também nós queremos ver algumas implicações de conhecer essas coisas para a nossa fé. Paulo ora para que os efésios cheguem ao pleno conhecimento do poder de Deus que foi manifestado através da ressurreição de Cristo, através da exaltação de Cristo. E por que Paulo ora para que nós cheguemos ao pleno conhecimento destas coisas? Que vantagem, que benefício eu tenho se eu me aprofundo em conhecer mais a respeito destas coisas? Gostaria também, antes de passarmos a essa parte, de dizer que o conhecimento na jornada cristã, ele nunca pode ser um fim em si mesmo. Você nunca deve, na sua caminhada como crente, obter conhecimento como um fim em si mesmo. Isso é academicismo. Você não passará de um acadêmico, de alguém que intelectualmente absorve muita informação, mas a sua vida não reflete piedade. Conhecimento na jornada cristã, ele precisa fazer pelo menos 2 coisas na nossa vida: render glórias a Deus e produzir maturidade em nós. Então, se toda vez que você chega ao conhecimento de algo na Escritura, e isso não glorifica a Deus, e isso não produz maturidade na tua vida, é como diz o irmão Márcio, é perdido. Não serve para nada. Você só será alguém, vamos dizer assim, intelectualmente bem-sucedido. O tema desta noite, então, é o poder de Deus em Cristo, o cabeça sobre todas as coisas. Queremos entender como esse poder de Deus se manifesta em Cristo, quais as implicações para nós, e também entenderemos que ele foi dado à igreja como cabeça da igreja. Então, verso 20, voltemos lá. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Deus ressuscitou dentre os mortos a Cristo. Nós cantamos aqui naquele último cântico, A morte é essa inimiga amarga e implacável. Infelizmente, a morte é para nós, seres vivos, nós também, os humanos, uma inimiga amarga e implacável. Ela chegará para todos. Há um ditado, eu acho que ele é muito cearense, que diz que ninguém vai ficar para semente, E é verdade, ninguém vai ficar para semente. Mas cedo ou mais tarde a morte chegará para todos. O John Stott, que é um dos comentaristas que eu consultei para essa mensagem, ele disse que visitou no hospital em Londres uma irmã que tinha dado entrada lá na emergência, e aí ele foi visitá-la e esperava encontrar ali uma pessoa já, morre, não morre, um pé na cova. Chegou lá, ela estava bem animada e disse para ele que os médicos se reuniram em torno dela, com as enfermeiras, como se ela fosse morrer. E ela disse que decidiu que não ia morrer naquele dia. Ele disse que achou corajosa a afirmação dela, mas não é muito exata, essa afirmação. Na verdade, ela não morreu naquele dia, ela morreu numa ocasião posteriormente. Então, nós podemos até chegar ali ao ponto de alguém dizer que nós adiamos a morte, chegamos ali perto, mas escapou da morte, entre aspas. Mas, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. Ela é uma inimiga amarga, implacável, não há como escapar dela. E depois da morte tem uma outra coisa também, da qual nós não podemos escapar. É a decadência do corpo, o processo de decomposição. Todos nós um dia morreremos e todos nós um dia entraremos num processo de decomposição. Também é outra coisa que não pode ser evitada. Nem as melhores técnicas de embalsamento, nem os agentes funerários mais capazes podem impedir isso. O corpo vai apodrecer. Nada
Nada, nenhum poder humano pode parar essas duas coisas: a morte e o processo de decomposição. E de fato, Gênesis capítulo 3, verso 19, diz assim: porque tu és pó, e ao pó tornarás. É inevitável. Gênesis já nos garantia isso. Tu és pó, e ao pó você e eu tornaremos. Nenhum poder humano pode parar a morte, nenhum poder humano pode parar a decomposição do corpo, e muito menos pode trazer um morto à vida. Nenhum poder humano, nenhuma tecnologia humana, nada pode impedir essas três coisas. Nada que o homem possa fazer pode impedir a morte, o processo de decomposição, e nada pode também, nenhum poder humano pode ressuscitar um morto. Mas Deus tem feito o que o homem não pode fazer. Você prestou atenção? O irmão Rossini até pediu que lêssemos, não foi? Juntos, os versículos 23 e 24 de Jó 37. Vamos voltar lá. Jó 37, verso 23. Jó 37, 23. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Eu queria que você prestasse atenção nessa primeira parte do verso 23. Ao Todo-Poderoso. Esse é um atributo muito precioso do nosso Deus. Ele é todo-poderoso. Isso significa que nada é demasiadamente difícil para Ele. Diz que nós não podemos alcançar o seu poder. Não há nenhum poder humano que possa impedir a morte, que possa evitar o processo de decomposição e que possa ressuscitar um morto. Mas Deus tem feito o que o homem não pode fazer, porque Ele é todo poderoso, nós não podemos alcançá-lo, Ele é grande em poder. E aqui Paulo nos diz, na carta aos Efésios, que Ele ressuscitou dentre os mortos a Cristo. Ele o ressuscitou. Primeiramente, Deus paralisou o processo de decomposição. Deus paralisou o processo de decomposição do corpo de Cristo. Atos 2 e 27, Salmo 16, verso 10, diz: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Deus não permitiu que o seu santo visse corrupção, que o seu corpo entrasse em processo de decomposição. Foi a primeira coisa que Ele fez. Ele paralisou. Nenhum poder humano pode fazer isso. Nem as melhores técnicas de embalsamento, nem os agentes funerários mais capazes podem fazer isso. Mas Deus tem feito o que o homem não pode. Ele é poderoso. Não podemos alcançá-lo. Ele não permitiu que o seu santo visse corrupção. E depois disso Ele fez o quê? Ele trouxe Cristo à vida. Mas tem um detalhe aqui. Deus também trouxe à vida a filha de Jairo, certo? Deus também trouxe à vida, quem mais? Lázaro. Só que aqui Deus trouxe à vida Cristo, mas tem algo novo aqui. Tem algo muito especial aqui. Ele não só o trouxe de volta à vida, Ele o fez transcender. E o que significa isso? Deus deu a Jesus Cristo uma vida totalmente nova. Uma vida totalmente nova. Primeiro, imortal. Segundo, uma vida gloriosa. Terceiro, uma vida livre. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aqui nós cantamos no hino que Ele foi o primogênito dos mortos. E aqui, talvez num termo mais exato ainda, a Escritura diz que Ele é as primícias dos que dormem. Significa isso? Ele foi ressuscitado por Deus de um modo muito especial. Ninguém antes dele, a filha de Jairo,
Lázaro não experimentaram esse tipo de ressurreição. Ele é as primícias, ele é o primeiro. Ele é o primeiro, antes dele ninguém, e depois dele até agora, pelo menos, ninguém mais. Até agora, ele é o único ressuscitado desta forma, com uma vida imortal, gloriosa, livre. Então, essa é a primeira parte da demonstração do poder de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo inaugura uma nova dimensão da experiência humana. Nós também um dia provaremos isto. Amém? Você crê dessa forma? Creia, porque é exatamente isso. Ele é as primícias. Quer dizer que vem pela frente outros que também ressuscitarão dessa forma. Você e eu, que somos crentes nele. Túmulo vazio. 1 Coríntios 15, 6 diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Essas coisas eram evidências da sua ressurreição. Estas coisas eram evidências da sua ressurreição. A sua ressurreição é um pilar da nossa fé. Paulo chega ao ponto de dizer que se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. É como se toda uma construção se sustentasse sobre esta coisa, se você tirar ela, a construção inteira desaba. Então não podemos falar de cristianismo, não há cristianismo, não há fé cristã, se Cristo não ressuscitou. Mas ele ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E por que eu estou enfatizando isso? Porque alguns indivíduos têm pregado que Cristo não ressuscitou de fato, de um modo objetivo, histórico, fisicamente. Ele ressuscitou apenas na recuperação da fé dos seus discípulos. Ele ressuscitou apenas na proclamação triunfante dos seus discípulos. E o que nós diríamos para esses indivíduos? Bem, nós poderíamos fazer uso das palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Não lestes? Vocês não leram o texto bíblico? Aqui, nessa passagem, Paulo nos diz o quê? O qual exerceu ele em Cristo. Deus exerceu a suprema grandeza do seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Perceba, o poder de Deus foi exercido em Cristo, não foi nos seus discípulos. Então dizer que Cristo ressuscitou apenas na recuperação da fé dos seus discípulos, isso é um ensino herético. Isso é um ensino contrário às Escrituras. Ele ressuscitou de fato e de verdade. Deus exerceu o seu poder ressuscitando ele. Então o que Paulo faz aqui, Paulo não estaria falando a respeito da recuperação da fé dos discípulos ou da proclamação do evangelho por meio deles. Paulo está aqui nos estimulando a contemplar o poder de Deus em Cristo. Irmãos, essa expressão é muito rica de significado na mensagem do Novo Testamento. Em Cristo, quem está em Cristo é nova criatura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Perceba como é preciso estar em Cristo. E, infelizmente, nas igrejas evangélicas, há muitos religiosos, há pessoas que ainda não estão em Cristo. Eles vão à igreja uma vez por semana, e muitas vezes nem isso, e pensam que participar de uma igreja local, e ir ao culto, e apresentar as suas ofertas, e ler eventualmente a Bíblia em casa, isso é a sua salvação. Mas a Bíblia diz que a nossa salvação é em Cristo. Se a salvação fosse dessa maneira, porque eu participo de uma igreja, porque eu estou no hall de membros de uma igreja, porque eu vou lá uma vez por semana e às vezes nem isso, isso seria uma salvação por obras. Mas não há lugar para as obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós.
não de obras, para que ninguém se glorie. As suas boas obras não podem te salvar. Se você está aqui esta noite, foi um desses convidados, e não é um crente em Jesus Cristo, é provável que você esteja, como a maioria das pessoas neste mundo, confiando nas suas obras, confiando no seu taco. E deixa eu lhe dizer que isso é um caminho de morte. Pode até parecer bonito, pode até parecer bom aos seus olhos. Eu me faço digno do favor de Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço aquilo outro, e Deus, no final das contas, se agrada de mim e me dá um lugarzinho lá no céu. Olha que mensagem bonitinha. Mas tão bonitinha ela é, quanto ela é também muito demoníaca. Porque o versículo que acabei de citar para vocês diz que é pela graça. É de graça. Pasmem. Pasmem, é de graça. E se você está aí sentado nesse banco e diz, mas como pode isso? Esse professor de matemática está doido. Como que pode algo tão valioso como a salvação ser de graça? Como assim? Eu não faço nada. Você não pode fazer nada, porque a Escritura te descreve como um morto. Se você ainda não está em Cristo, a Escritura diz que você é morto. Morto nos seus delitos e pecados. E aí eu te pergunto, o que um morto pode fazer? Não, você está vivo fisicamente, sim, o seu coração está aí bombeando sangue, você está me ouvindo, você está fazendo um monte de coisa, mas a Bíblia diz que o teu estado espiritual, se você não está em Cristo, é de um morto, e um morto não pode crer, e um morto não pode confessar a Cristo, e um morto não pode ser salvo por suas próprias obras, as suas obras são manchadas de pecado. Então, não é. As obras, se fosse por obras, então a Bíblia ensinaria a justiça própria. A autojustificação. A autojustificação não tem lugar no céu. Não sou eu que estou decretando isso, é a Escritura. A autojustificação não tem lugar no céu. É a justiça de um só, do Filho de Deus, Cristo Jesus. Creia nisso. Creia nisso. E será salvo. Foi isso que Paulo disse para aquele carcereiro. Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Eu digo a mesma coisa para você esta noite. Que disseram para mim, que esse rapaz disse para mim, há mais de 10 anos atrás, e também com espanto eu recebi aquela mensagem, mas pela graça de Deus, ele me deu entendimento daquilo. Ele estava certo, pela graça. É tudo de graça. Então o apóstolo Paulo nos estimula aqui a contemplarmos esse poder em Cristo, o poder de Deus em Cristo. Esse poder ainda em nós está velado, ele está se aperfeiçoando na fraqueza. Esse poder de Deus, ele ainda não está revelado em nós, ele está se aperfeiçoando na fé. Então por isso Paulo diz, olhem para o poder de Deus manifestado em Cristo. E por que nós devemos fazer isso? João Calvino nos explica. João Calvino diz assim, é para o nosso bem que direcionemos para Cristo nossos pensamentos, para que nele, como no espelho, vejamos os gloriosos tesouros da graça divina e a imensurável grandeza desse poder que ainda não se manifestou em nós. É para olharmos para Cristo e vermos a grandeza do poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E continua Paulo, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo nos ensina que além de ressuscitar Jesus Cristo, Deus o promoveu a um lugar de honra suprema e de autoridade executiva. Aqui nós não estamos falando de um lugar propriamente dito. Alguns vão se ater a isso, sabe? Paulo está dizendo que ele está sentado à direita. Estevão disse que viu ele em pé. E aí começam a discutir essas coisas. Não. Quando Paulo diz que Deus o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, nós não estamos falando de um lugar, mas nós estamos falando de que Deus o promoveu
há um lugar de honra suprema e de autoridade executiva. Não significa um lugar em particular, mas sim que Deus delegou a Cristo todo o poder, para que ele, Cristo, em nome dele, Deus, pudesse governar todas as coisas, todo o seu universo criado, não só no presente século, Paulo ainda acrescenta, mas também no vindouro. E assim entendemos que essa administração de Cristo, ela não é temporária, pelo contrário, ela é eterna, não só no presente século. Ela não é temporária, mas eterna. Mas também no vindouro, ela não é só neste mundo, mas também no reino de Deus. Sem falar ainda que isso é cumprimento de promessa, né? Promessa messiânica. Vamos lá no Salmo 110. Salmo 110, há ali uma promessa messiânica que se cumpriu em Cristo. Salmo 110, verso 1. Saulo, pode aumentar um pouquinho aí para mim? Salmo 110, verso 1. Diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. O verso 22 também se refere ao Salmo 110, né? Ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Bem, lá no Salmo 110 diz que os teus inimigos serão postos debaixo dos teus pés. Então, quando Paulo diz aqui todo principado, potestade, poder, domínio, se você procurar o significado dessas 4 palavras num dicionário, eu procurei num dicionário bíblico, no final da minha Bíblia tem um. Ele diz que principado, potestade, poder e domínio pode ser entendido como um espírito, quer mal ou bem, ou do bem, ou bom. Um espírito mal ou bom. Potestade, principado, poder, domínio, se refere a isso. Então, se nós dissermos que esse versículo está falando do Salmo 110, nós poderíamos entender que todo principado, potestade, poder, domínio seriam os demônios, né? Porque lá, quem é posto debaixo dos pés? Os inimigos. Então, aqui, em Efésios, Paulo poderia estar se referindo aos anjos caídos, né? Aos demônios, que mais tarde, ainda na carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12, ele vai chamar de dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal, contra as quais ele pede que nós lutemos. Mas o verso 21, dá para entender que aqui nós estamos falando de fato, não só de demônios, mas também de anjos. Como eu disse antes, anjos ou bons ou maus, né? O verso 21 diz assim, ó: todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Todo nome. Todo nome. E aqui, de modo brilhante, João Calvino resume assim: não há nada tão sublime ou tão excelente, não importa por qual nome seja designado, que não esteja sujeito à majestade de Cristo. E aqui é o momento do glórias a Deus, né? Todo nome, não importa, todo nome que se possa referir, todo nome, por mais excelente que ele seja, ele está debaixo da autoridade de Cristo. Cristo está acima de todo nome. Verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O Adão que foi feito inicialmente, né, a gente chama Cristo o Adão obediente, e o primeiro Adão é o Adão desobediente. O Adão desobediente foi feito à imagem e semelhança do Senhor, e foi dado a ele todo o domínio sobre a criação, né? Deus deu a ele domínio sobre toda a sua criação. E mesmo com a queda, ele não perdeu de todo esse domínio. Ele ainda continuou com algum nível de domínio. Nós podemos entender isso no Salmo 8. Você está ainda aí no livro do Salmo, então volta um pouquinho. Salmo capítulo 8, versos 6 a 8. Nós podemos entender que o primeiro Adão, ele recebeu de Deus o domínio sobre todas as coisas, e mesmo com a queda, e mesmo com o pecado, né? Para você que ainda não é muito acostumado com a leitura bíblica, nós nos referimos à queda como o momento em que o pecado entrou no mundo.
E assim o homem caiu. E assim o homem tem uma natureza pecaminosa. E para você entender isso, há muitas maneiras de explicar. Uma delas, que eu gosto muito, é a maneira como o próprio Arão explicou para Moisés, quando Moisés subiu ao monte e o povo se corrompeu lá, pediu para ele fazer um bezerro. E Arão caiu na conversa do povo e fez o bezerro e eles adoraram. E aí, quando Moisés desce, se indigna com aquilo, pega, queima tudo e joga a cinza na água e dá para eles beberem. E ali, Arão meio que pedindo desculpa e explicando para o irmão, ele diz assim: você sabe que o povo é propenso para o mal. Eu acho perfeito para dizer, para significar o fato de sermos pecadores. O que significa sermos pecadores? Que nós somos propensos para o mal. É um bom significado. Mas mesmo com essa queda, o homem não perdeu de todo o domínio que Deus lhe deu sobre a sua criação. Diz aí o salmista: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Mas esse domínio que o homem tem agora, depois da queda, ele é limitado pelo pecado, ele é corrompido pelo pecado. E por isso, ele polui. E por isso, ele destrói. Originalmente, o homem foi posto como mordomo. Mordomo de todas essas coisas. Deus lhe colocou como mordomo da sua criação. Eu queria abrir um parêntese aqui, para dizer que Deus ainda hoje nos coloca como mordomos de muitas coisas. Então, você e eu não podemos dizer que os nossos bens, o nosso salário, o nosso dinheiro que ganhamos com o nosso suor é uma coisa nossa, propriamente dita. Nós somos mordomos destas coisas. E um mordomo, ele faz o quê? Ele cuida da propriedade de outrem. E ele presta contas. E eu e você prestaremos conta daquilo que Deus tem dado para nós sermos mordomos. De todas as coisas, materiais e imateriais, os dons que Deus nos tem dado para servir na igreja local. Deus nos tem dado dons a cada um. Cada um que é crente aqui esta noite tem pelo menos um dom. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso. E eu também não tenho medo de dizer que provavelmente alguns não têm usado esse dom com a finalidade para a qual Deus lhe deu. Não foi para você mesmo. Deus nunca nos deu dons para o nosso próprio benefício. É para o benefício dos outros. Isso é muito brilhante. Isso é totalmente contra o nosso pensamento corrompido. A nossa cabeça, a nossa natureza caída, egoísta, ela diz: é meu. Que nem criança, né? Em casa tem 3, e aí a Lia, que é a mais velha, com 8 anos, ela gosta muito de dizer: papai, mas é meu. Ela tem uma incapacidade de compartilhar com o irmão. Eu e você temos, numa escala diferente da dela, esse problema. Com os nossos recursos materiais, até com os dons espirituais que Deus nos deu para servir. Então, meu querido irmão e irmã, arrependa-se e procure descobrir qual é o seu dom para servir, se você congrega nesta igreja, para abençoar seu irmão com o dom que Deus lhe deu. Esse é o propósito. E por que eu digo que isso é maravilhoso? Ora, porque se eu usar meus dons para abençoar meus irmãos, e meus irmãos usar seus dons para me abençoar, todo mundo é abençoado e Deus é glorificado. Mas se eu guardo para mim no meu egoísmo desgraçado, Deus não é glorificado, Ele não presta para mim e nem meu irmão também recebe nada. O caminho que Deus pensou é melhor. Originalmente, então Deus deu a Adão o domínio sobre todas as coisas. Aí veio o Adão obediente, Cristo, nosso Salvador. Esse de quem nós temos falado tanto aqui. Ele agora é o único que tem o pleno domínio sobre todas as coisas. O pleno domínio que Deus projetou para ser para o Adão, o primeiro Adão. Mas ele caiu em pecado.
Mas mesmo que nós sabemos que Cristo tem o pleno domínio sobre todas as coisas, Hebreus 2, 8 e 9 faz uma ressalva muito interessante. Ele diz: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. De fato, quando olhamos para esse mundo tenebroso, fica evidente para nós é que esse mundo jaz no maligno. Ainda não vemos esse mundo sujeito plenamente, como aqui descreve, a Cristo, mas ele estará. Ainda não vemos, mas ele estará. E se você pensa que Paulo já terminou de explicar a exaltação soberana de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda ele não terminou. Nós passamos agora a olhar o significado desse duplo triunfo de Cristo para nós, igreja de Cristo. Que duplo triunfo é esse de que você está falando, Luciano? A sua ressurreição e a sua exaltação. Ele foi ressurreto dentre os mortos e entronizado à destra do Pai. E queremos ver agora o benefício dessa dupla vitória de Cristo para nós. Isso tem um impacto direto, uma implicação direta para nós como igreja. E Paulo fala a respeito disso em duas expressões no verso 23. A primeira delas, Paulo diz assim: para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E a segunda diz: a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela suprema grandeza do poder de Deus, e então ele foi assentado à destra do Pai. Essas duas demonstrações do poder de Deus, na exaltação e ressurreição de Cristo, elas têm um impacto para nós que está aqui. Diz que Deus o deu à igreja para ser o seu cabeça. E diz que a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essas duas expressões não são fáceis de entender, mas elas são tão importantes para a nossa fé, que nós precisamos gastar algum tempo aqui olhando elas. Vamos então para a primeira. Cabeça sobre todas as coisas. Se você olhar na sua Bíblia, no verso 22, Paulo usa todas as coisas duas vezes. Por que será que Paulo usou essa expressão por duas vezes no mesmo versículo? Obviamente porque ele queria destacar alguma coisa. E o contexto aqui nos ajuda. Pelo contexto, não se trata de Cristo ser o cabeça de todas as coisas, se referindo apenas ao universo criado, apenas às coisas materiais, mas todos os seres que povoam este universo criado por Deus. Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés, todo o universo criado e todos os seres que povoam este universo criado por Deus. Assim, Cristo é o cabeça de todas as coisas. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui, Deus o deu à igreja para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele já era o cabeça do universo, e agora Deus o deu por cabeça também à igreja. E nós podemos entender que ele era já o cabeça de todo o universo, quando a gente olha, por exemplo, João, o Evangelho de João, no capítulo 3, e no verso 31, ali, o discípulo amado escreve assim: quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu, de novo, está acima de todos. Então Cristo já era o cabeça de todas as coisas, e agora Deus lhe deu por cabeça a igreja. Deus o deu à igreja como cabeça dela. E também isso foi cantado aqui nos cânticos que vimos esta noite. A segunda parte, que é a mais complexa, diz: a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu preciso ser sincero com vocês e dizer que há três maneiras mais comuns de interpretar esse versículo. Eu vou também apresentar aqui, eu acho que é baseado no comentário do John Stott. A primeira interpretação para isso, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, é de que a plenitude
é Cristo. Cristo é a plenitude de Deus e enche todas as coisas. Essa seria a primeira interpretação. Não achamos que ela seja a mais correta, a mais adequada, apesar de que ela encontra paralelos na Escritura, né? Diz que ele é a plenitude de Deus. Mas as outras duas dizem que a plenitude aqui se refere à igreja. E por isso que lá atrás eu falei que essas duas coisas têm impacto direto, né? Esse triunfo duplo de Cristo tem impacto direto para a igreja. Então, essa plenitude se refere à igreja. As duas interpretações, uma delas entende que a igreja é a plenitude de Cristo no sentido ativo, que seria a igreja enche Cristo, a igreja completa Cristo, no sentido ativo. A outra interpretação é de que a igreja é a plenitude de Cristo no sentido passivo. Ela é enchida por Cristo. E é essa que eu quero defender. A igreja é a plenitude de Cristo, não porque ela completa Cristo, mas porque ela é enchida por Ele. Ele a tudo enche. Ele enche a sua igreja e por isso ela é a plenitude de Cristo. Ele a tudo enche em todas as coisas. Efésios 4:10 diz também: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E é claro, encher todas as coisas, nós não podemos deixar a igreja de fora. Ele enche todas as coisas, ele enche a sua igreja. Então a sua igreja é a plenitude de Cristo, porque ela é enchida por ele, não completa ele. Ainda nós podemos olhar Colossenses 1:19, que diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Também Colossenses 2:9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, se juntarmos as duas partes, ele é a plenitude de Deus e ele a tudo enche. Qual é o resultado? Cristo, que enche a igreja, enche todo o universo. Cristo, que enche a igreja, que é o cabeça da igreja, enche todo o universo. Eu também gostaria de apresentar 3 boas razões para crermos que a plenitude aqui se refere à igreja. A primeira razão é a analogia nas Escrituras. Se pensarmos que a igreja é a plenitude de Cristo porque ela completa Cristo, nós teríamos um problema de não encontrarmos nas Escrituras nenhum versículo que ensine isso completamente, de forma clara. Então eu quero dar aqui as honras ao um princípio muito importante da hermenêutica bíblica, que a Escritura explica a Escritura. Em nenhuma outra passagem da Escritura você vai encontrar um ensino claro de que a igreja enche Cristo. Mas você vai encontrar que Cristo habita a igreja e que Cristo enche a igreja. Então, a primeira razão para entendermos que a plenitude aqui se refere à igreja é a analogia nas Escrituras. Não há nenhum ensino claro nas Escrituras de que a igreja completa Cristo. O segundo é o contexto. O próprio contexto confirma. Como assim? Efésios capítulo 1 e depois, posteriormente, destaca isso que eu venho falando aqui desde o início. A ressurreição de Cristo e a sua entronização à destra de Deus. E Paulo destaca isso como uma demonstração do poder de Deus. A suprema grandeza do poder de Deus, agindo em Cristo, o ressuscitou, o exaltou acima de todo nome. Então, do início ao fim, Paulo dá ênfase ao senhorio de Cristo, à soberania de Cristo. Não seria uma incoerência ensinar que a igreja completa esse Cristo tão soberano? Esse Cristo acima de todas as coisas, sendo completado pela igreja? Essa seria a segunda razão para entendermos que a plenitude de Cristo é a igreja no sentido passivo, de que ela é enchida por Cristo. E uma terceira é a associação no verso 23 das palavras. Se você tiver com a sua Bíblia em Efésios 1, verso 23, diz que usa as palavras corpo e plenitude.
Essas duas palavras são duas descrições sucessivas, estão praticamente juntas, são duas descrições sucessivas da igreja. Corpo aí é uma referência à igreja, e plenitude também, do jeito que estamos defendendo. Então, as duas descrições se referindo à igreja, Paulo está falando de quê? Do poder de Cristo sobre a igreja. Ele é o seu cabeça, ele dirige o corpo. Ele é a sua plenitude, ele enche a sua igreja. Paulo está nos ensinando a respeito do seu domínio soberano sobre a igreja. Caminhando então aqui para a nossa conclusão, irmãos, é muito interessante notar toda a ênfase que Paulo dá nesse capítulo à importância do conhecimento para a maturidade cristã. Na sua oração, Paulo ora para que Deus vos conceda pleno conhecimento para saberdes. Pleno conhecimento para saberdes. Ele enfatiza também a forma de obtenção desse conhecimento. E enfatiza ainda como esse conhecimento se relaciona com a nossa fé. E aqui Paulo une duas coisas que nós costumeiramente separamos: conhecimento e fé. Conhecimento e fé não devem ser separados. Essas coisas não são incompatíveis. Paulo está ensinando aqui a união das duas: conhecimento e fé. Eu lhe pergunto, como os cristãos crescem no entendimento? Como os cristãos crescem em conhecimento? Se você responder, ora, pela iluminação do Espírito Santo. Muito bem, concordo. E Paulo também concorda, né? Ele diz assim, ele ora para que Deus vos conceda espírito de revelação e iluminados os olhos do vosso coração. Então Paulo também entende que nós obtemos conhecimento, que nós crescemos em conhecimento através da iluminação do Espírito de Deus. Ele é o Espírito que nos conduz a toda verdade. Isso significa que nenhum homem, crente ou descrente, pode chegar ao entendimento das verdades bíblicas se o Espírito não o auxiliar. Isso é verdade. Mas aí eu também lhe pergunto, a nossa responsabilidade então é só orar, pedir a iluminação do Espírito e aguardar? E ela vem? Você acha que sim? É óbvio que não. Só orar e esperar a iluminação do Espírito não terá nenhuma contrapartida sua, você não busca entender. Então, para que servem os verbos ler, estudar, meditar nas Escrituras? Se só é suficiente orar e esperar a iluminação do Espírito. Paulo junta as duas coisas, irmãos. Paulo junta as duas coisas, conhecimento e fé. As nossas cogitações, nós podemos dizer que elas são inúteis sem a iluminação do Espírito. Mas a iluminação do Espírito não visa poupar o nosso trabalho com a cuca, com a mente. A iluminação do Espírito não tem propósito de poupar o nosso trabalho em meditar, em estudar as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Errais não estudando as Escrituras. Se você só pede, ó Deus, me dá espírito de iluminação, ó Deus, me ajuda a entender, mas você não busca, você não se esforça para aprender, como que esse processo vai acontecer? Paulo nos ensina aqui as duas coisas. Fé e razão não são incompatíveis. Fé e razão nunca são encontrados na Escritura como em oposição, tendo que nós escolher uma das duas. Eu desafio você a procurar nas Escrituras um versículo onde fé e razão são inimigas. Estão lá em uma disputa e você tem que disputar, tem que escolher uma das duas. Não há isso, as duas não são incompatíveis. A fé vai além da razão, isso é verdade, mas ela se baseia na razão. O conhecimento, podemos dizer que é a escada através da qual a fé sobe mais alto. Nossa fé pode galgar mais altos degraus, se assim também for o nosso conhecimento a respeito das verdades de Deus. E aí faz muito sentido Paulo orar
para que os efésios cheguem ao pleno conhecimento de todas as bênçãos que eles receberam em Cristo. Seu chamamento, a sua esperança e a suprema grandeza do poder de Deus. Nós temos, Paulo diz, para saberdes, e lá no finalzinho ele diz, com os que cremos. Paulo faz um pedido a Deus para que nós conheçamos, e lá no final ele diz, os que cremos. O que Paulo está aqui fazendo é unindo conhecimento e fé, para vocês saberem, vocês que creem. Os cristãos não podem perder de vista essa ligação que Paulo faz aqui. E qual é para nós a grande utilidade de conhecer o senhorio e a soberania do nosso Salvador? Tem muitas utilidades para mim e para você que é cristão. Uma delas é combater a incredulidade. Essa perversa que nos arrebata bem rapidinho. No dia nós estamos muito bem na nossa jornada como cristãos, mas no outro dia vem uma doença sobre nós, vem um problema financeiro, vem uma doença num parente da família e logo nós nos desesperamos. Cadê o pleno conhecimento da soberania de Cristo? Ele foi colocado no lugar de suprema posição, ele está acima de todo poder, potestade e principado, ele é Senhor sobre todas as coisas, e uma doençazinha, uma gripe, negócios de uma dificuldade financeira, e você já está, meu Deus do céu. Então, ter o pleno conhecimento destas coisas pode nos ajudar a combater a nossa incredulidade. Devemos conhecer o poder de Deus e nos apropriar destas coisas pela fé, na nossa experiência dia após dia. Conhecimento e fé necessitam um do outro. A fé não cresce sem um conhecimento firme. E o conhecimento que não produz fé é estéril. Lá no início eu falei, né? Não produz o conhecimento que não produz fé, não traz maturidade para você, ele é inútil, ele não serve para nada. E para você que está aqui esta noite mais uma vez, que você ainda não é um cristão, você ainda não passou para a lei dos crentes, né? Essa é uma expressão que usavam muito antigamente, não passou para a lei dos crentes, essa é uma expressão muito engraçada, mas é interessante, os crentes de fato têm uma lei, eu ando com ela, está aqui, ó, é essa, viu? A lei dos crentes é essa. A lei de Deus, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se você ainda não é crente, de que vale para você saber tudo isso sobre Cristo? Ele foi ressuscitado dentre os mortos, ele foi assentado à destra de Deus, e ali ele está colocado numa posição onde ele não encontra nenhum concorrente. Qual a importância disso para você que ainda não é crente? É que ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode salvar. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em você mesmo, nas suas obras, e não há salvação em nenhum outro lugar. Mas neste que Deus exaltou acima de todo nome. Ele é e pode ser o seu Salvador. O que você precisa fazer? Romanos capítulo 9, verso 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Creia com seu coração e confesse com a sua boca. Confesse para alguém. Dê essa alegria à pessoa, por exemplo, que te convidou para vir aqui esta noite. Ela vai ficar muito satisfeita. Não é preciso, né, de certa forma, podemos dizer. Mas eu me lembro muito bem que quando Cristo transformou o meu coração e regenerou ele, e me permitiu entender as verdades da Bíblia para ser um salvo, o que eu mais queria era contar isso para alguém. É uma coisa que não dá para ficar dentro da gente, não dá para a gente guardar, é o tipo de segredo que você não quer guardar. Então você quer contar isso para alguém, pois conte. Confesse com a boca e creia com o seu coração. Cristo foi exaltado para ser o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. O Salvador daquele que crê na sua obra, no seu senhorio.
Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. Confesse-o para ser o seu Salvador e o seu Senhor. E assim viva com Ele. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, Ele é as primícias dentre os mortos, e também nós um dia ressuscitaremos com Ele e estaremos com Ele para sempre. Muito obrigado por tão grande salvação que temos em Cristo. Nosso Deus bendito, muito obrigado por aqueles que vieram nos visitar aqui esta noite e que ainda não creu conforme as Escrituras. Que o Senhor abençoe esta boa palavra ao seu coração e o teu Santo Espírito opere. Faça a obra que o Senhor já fez em muitos corações aqui esta noite. Continua a abençoar a Igreja Bíblica em Jijoca para a tua glória, para que se manifeste o teu poder através da vida desses irmãos. No nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite. Pode chegar.